Nessa noite. Depois de um louvor gostoso desse, a gente vai entrar no momento da palavra e eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite, porque já falou conosco através daquilo que Ele já ministrou ao nosso coração na palavra. Abra comigo em Lucas 19. Lucas 19, amém? Esse texto aqui, ele fala muito com a gente, porque é um texto que nos desperta algumas coisas que nós precisamos entender. É um texto que nos desperta. E hoje nós precisamos ser despertados. Na realidade, a igreja precisa ser despertada. A igreja precisa despertar. Não é fácil falar isso, não é verdade? Não é fácil falar isso. Não é fácil, mas é verdade. Nós precisamos ser motivados, despertados muitas das vezes. Porque a tendência nossa é deixar com que as coisas aconteçam, né? E muitas das vezes nós não tomamos uma decisão para mudar as coisas. E esse texto fala de uma decisão que mudou toda a história desse homem. A minha pergunta para você é, antes de nós começarmos a ler, o que você tem feito para mudar? O que você tem feito de diferente para transformar aquilo que precisa ser transformado? Vamos ler o texto? A Bíblia fala em Lucas 19 assim: chegando a Jericó, atravessaram a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima, chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com muita alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se estava perdido. Amém? Esse texto ele tem muita coisa importante. E a primeira delas, queridos, é que nós podemos observar que Zaqueu, ele estava no meio de uma multidão que se apertava para ver Jesus. Nesse caso, Jesus já estava popular. Nesse caso, Jesus já estava conhecido. Porque Jesus passou a ser conhecido já através do casamento nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. Naquele dia que Jesus transforma a água em vinho e ele traz ali a alegria novamente àquele ambiente, né, que o vinho representa a alegria, e ele traz aquele momento de vinho naquele lugar que havia se acabado. Jesus passa a ser conhecido. Jesus, a partir dali então, começa a operar milagres e começa a operar prodígios, e aí o que estava acontecendo acaba sendo divulgado, e muitas pessoas agora queriam ver Jesus, inclusive o próprio Zaqueu. Note que a multidão era grande. Flávio Joséfo escreve que Jesus aglomerava de 20 a 30 mil pessoas por onde ele andava. Então tu imagina 20, 30 mil pessoas tentando tocar um homem, tentando aproximar-se de um homem. Então o aglomero de pessoas era grande. A Bíblia relata que Zaqueu era um homem de uma estatura baixa. Zaqueu era um baixinho, não é verdade?
Só que tem um detalhe, queridos, quando Zaqueu, ele coloca no coração dele o desejo de ver Jesus, ele toma uma atitude. E é isso que me chama a atenção. Quando ele olha para a multidão, ele enxerga na multidão um obstáculo. Quando ele olha para aquelas pessoas, talvez naquele momento, ele reconhece um obstáculo. Mas ao mesmo tempo que ele reconhece o obstáculo, ele não cede a este obstáculo. E é isso que nós precisamos entender. Sabe qual é o nosso problema? É que nós cedemos aos obstáculos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não somos igual à água. Porque a água, ela não se preocupa com a pedra. O que ela faz com a pedra? Ela contorna. Nós temos que aprender a contornar as situações de uma forma que elas não nos parem, mas que nós possamos continuar no fluxo, continuar buscando e continuar com o propósito pela qual o Senhor determinou em nosso coração. O problema é que, como eu falei para vocês, muitos de nós cedemos aos obstáculos. Muitos de nós, se nós não, como o irmão falou na ministração do louvor hoje, que eu vou repetir para você aqui, para que fique registrado na palavra, se nós não sentimos a presença do Senhor, então fica como está. E não é. Se nós não sentimos, vamos buscar. Então é isso que nós precisamos compreender. O que nós temos feito hoje para se opor aos obstáculos? O que você tem feito hoje para se opor àquilo que está tentando parar você? O que impedia Zaqueu de ver Jesus? O que impedia Zaqueu? Qual era o empecilho que impedia Zaqueu de ver Jesus? O que era? Primeiro, a sua estatura e a multidão. Primeiro, a sua estatura. E segundo, a multidão. Então há duas coisas que estavam em jogo, que estavam impedindo Zaqueu de ver o propósito. Há duas coisas que estavam impedindo Zaqueu de se aproximar daquele que tinha uma palavra para mudar a vida dele. Só que tem um detalhe. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes a nossa limitação física, que não deve ser um obstáculo para que a gente faça as coisas de Deus, se torna quando eu permito que ela se torne. Esse é o problema. O problema é que eu vejo muitas pessoas: eu não posso porque eu tenho problema na coluna. Eu não posso porque eu não sei falar direito. Eu não posso porque eu tenho um problema no meu braço. Eu não posso porque eu tenho um problema na minha perna. Ô, irmão, para com isso. Para com isso. O primeiro obstáculo era a estatura de Zaqueu. Foi problema? Porque quando você quer, meu irmão, nada é problema. Quando nós queremos, nada é problema. Quando nós somos apaixonados, e é o gancho dessa noite, quando nós somos apaixonados, nada é problema. Quando nós somos apaixonados, querido, as coisas acontecem porque nós damos sempre um jeito para resolver as coisas. E é isso. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Ei, dê um jeito. Sabe o que Deus está falando comigo nessa noite, com você nesse lugar? Dê um jeito. Obstáculos sempre vão existir, problemas sempre vão existir, situações adversas que se levantem para parar você sempre vão existir. O negócio é você aprender a dar um jeito, porque há um jeito sim para todas as coisas. Diz o ditado popular que só não há jeito para a morte, porque quando ela chega já era, aí não tem como fazer. Se ela bater, leva, não é verdade? Se for o teu dia, você vai. Se for o meu dia de ir, se o Senhor nos chamar, vamos. Só que tem um detalhe, querido: enquanto há fôlego de vida, procure sempre um jeito para resolver as coisas que te continue conduzindo ao propósito. Não permita que nenhuma deficiência física, não permita que nenhum cansaço. Eu não vou porque estou cansado. Perde o melhor dia da sua vida. Eu não vou porque não sei o que. Perde a melhor palavra de todas. Eu não vou mesmo agora é porque eu não tenho, porque o cachorro, porque o gato, porque isso, porque o pneu furou. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te ensinar uma coisa. Nos dias de maiores dificuldades para você estar nesse lugar, com certeza é o dia que você tem que estar. Porque todas as pessoas que tiveram guerras para chegar num ambiente, com certeza aquele ambiente tinha algo muito profético. Eu vejo pela palavra, quando Jesus, eu já ministrei essa palavra aqui, quando Jesus disse: passamos para o outro lado da margem, e que Jesus falou que eles apontou para a terra dos Gadarenos, houve uma grande tempestade que levantou-se naquele lago, que o barco ia afundando, Jesus tranquilo, dormindo.
na boa. Por quê? Tempestade não é problema para Jesus. Tempestade é problema para você, irmão, para mim, mas para Jesus não era. Para Jesus não era. Jesus dormindo tranquilo, e aí os discípulos vão: mestre, nós estamos afundando, mestre, e nós vamos perecer. Jesus olhou. Rapaz, tão fraco de fé mesmo, onde é que está a fé de vocês? Então, Zaqueu, ele tinha 2 obstáculos. O primeiro era a estatura. E ele olhou para ele e disse: quer saber de uma coisa? Não dá, isso não é para mim. Foi isso que ele fez. Quer saber de uma coisa? Não consigo. Eu vejo pela mulher do fluxo de sangue. Quando você quer, querido, você consegue. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela olhou para a multidão, ela pensou com ela: se eu tocar somente na orla da veste dele, que é o tizite, já mostrei para vocês aqui, a orla é o tizite com os 5 nó, que representam a Torá. Aquela franjinha chamada tizite, que significa a Torá, os 5 nó, ela toca na ponta de baixo daquilo, estendendo a mão por baixo da multidão. Mulher com um fluxo de sangue contínuo de anos, fraca, hemorrágica, sabia que se tocasse por sua fé, só tocasse, não falasse com ele, só tocasse. Esse é o segredo. Eu não sei onde é que Jesus quer levar você hoje, mas eu sei que Ele está falando para você, que está aí, olhando para os obstáculos, olhando para as situações e se desanimando. Pare de se desanimar. Pare de achar que os gigantes vão parar você, porque não vão. Aí a mulher por baixo, porque ela não podia ir por cima também. Pelo costume judaico, a mulher ela era impura por estar num processo de hemorragia. Ela vai escondida, mas ela vai. Ela toma forças da onde não tem e rompe com uma multidão. Queridos, pare. Nós precisamos entrar 2025 com uma igreja que não olha para os problemas e para os obstáculos e retrocede, mas olha para problemas e obstáculos e procura soluções. Essa é a palavra. E você quer saber da verdade? Não era a palavra essa até meia hora antes. Há mais ou menos uns 20, acho que não dá isso, meia hora, há exatos meia hora, o Senhor me chamou no escritório e falou: é outra palavra. E eu estou aqui, sem esboço, sem nada, porque a palavra de hoje eu vou pregar domingo, espero. E o Senhor disse: vou te mostrar a palavra. Sabe por quê? Porque tem gente que veio hoje aqui, que está dando desculpa. Tem gente que veio hoje aqui e está dando desculpa pela idade. Eu não posso mais. Pode. A Bíblia fala que ainda na velhice você vai fazer muita coisa e muitos frutos você vai dar. Não olhe para os teus recursos, porque tem muita gente: eu não tenho dinheiro. É o que você mais ouve do brasileiro. Vamos para o retiro, não tem dinheiro. Vamos para não sei onde, não tem dinheiro. Irmão, ou você serve a Mamon ou você serve a Deus. Porque se você serve a Deus, o dinheiro não domina você domina ele. Amém? Então, pare com isso. Pare de olhar para os obstáculos. Zaqueu não olhou para ele e lá no meio daquela multidão, né, desse tamanhozinho, não sei o tamanho que tinha Zaqueu, né? Certo, era um homem muito pequeno, né? Zaqueu não disse: eu não posso. Não, ele olhou para um lado, olhou para o outro e observou uma estratégia. Sabe qual é o problema da gente? A gente foca muito no problema e não olha para os lados para achar a estratégia que o Senhor já entregou. A figueira estava lá, ele só precisava querer. Então o que era? O segundo obstáculo era as pessoas. Só que ele não olhou para o problema, ele não olhou para o primeiro problema, que era a sua estatura, e não olhou para a multidão de pessoas. Ele procurou uma solução, e quando ele passa os olhos, ele enxerga uma figueira. Sabe qual é o problema da gente? A gente está igual muitas das vezes o cavalo. Já viu o cavalo? Eles colocam um negocinho do lado aqui. Como é o nome daquilo? Bitola. Parabéns, obrigado. Bitola, nome daquilo. Meu pai era ferreiro de cavalo, você não sabe disso? Meu pai ferrava cavalo. Bitola. Tem gente bitolado. Por isso que então veio da palavra bitolado. Correto? Eu acho que creio que seja isso. Porque tu fala muito pro teu irmão: tu tá bitolado. Mas tu também tá às vezes. Por
quê? Porque a primeira situação que você olha para a tempestade já está tremendo de medo, chamando Jesus, o apóstolo, o pastor, para orar por você, quando você tem autoridade para repreender o vento e a tempestade. Bitolado por quê? Porque muitas das vezes a gente só está olhando para o problema. E Zaqueu olhou para os lados e procurou uma figueira e encontrou. Aí ele vai para a figueira e sobe na figueira. Top demais. Interessante, Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus. E quem é que vê ele? Jesus viu ele. Onde é que botaram a minha água? Você está entendendo a loucura? Gente, você quer saber da revelação disso? A revelação disso é que quando você procura uma solução para continuar vendo Jesus, Ele já está te vendo. Quando você procura algo para enxergar Jesus, Ele já está te enxergando. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, na figueira, né? Para ver Jesus. E mal sabia ele que quando ele decidiu subir, eu acredito que o reino espiritual, invisível, mas real, tocou Jesus. E veio ali toda a revelação da vida daquele homem. E aí, imagina Jesus chegando próximo da figueira, e aí de repente Jesus olha para a figueira e aponta: Zaqueu, eu estou te vendo. Mas sabe por que eu estou te vendo, Zaqueu? Sabe por que eu estou te vendo, Zaqueu? Porque você decidiu procurar uma estratégia para me ver. Enquanto você não procurar estratégias para ver Jesus e se aproximar dele, não espere que ele tenha a revelação acerca de muitas coisas que você precisa. Porque Jesus, ele tem a revelação daqueles que o buscam. Diga comigo, Jesus tem a revelação daqueles que o buscam. Então, se você busca Jesus, você vence as circunstâncias, você vence as tempestades da vida, você vence os aglomeros de pessoa. Com certeza Jesus tem a revelação exata para a sua vida e para aquilo que você precisa nesses dias. Mas entenda uma coisa: não retroceda, não volte. Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce daí rápido, cara, porque hoje me convém estar na tua casa. Pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? Jesus chega para Zaqueu e diz: estarei contigo hoje, me convém estar contigo. Ah, meu irmão, Zaqueu desceu vazado. Ó, irmão, eu não quero. Imagina, desceu corrido, foi para casa, mandou preparar um banquete, mandou preparar tudo. Recebe Jesus em sua casa. Só que Jesus não prega nada para Zaqueu ali. Você vê na Bíblia Jesus dizendo para Zaqueu assim: ó, Zaqueu, vem cá, você está errado, você precisa mudar. Jesus fez isso? Por quê? Por quê? Porque quando verdadeiramente nós queremos romper obstáculos, barreiras, circunstâncias, para realmente ver Jesus aos olhos dele, eu tenho a revelação do que preciso mudar. Você sabe por que as pessoas, muitas pessoas, elas não têm a revelação do que precisam mudar? Porque elas não querem ver Jesus. E se eu não olho para ele, eu não sou constrangido. Mas quando eu olho para ele, eu sou constrangido. Tem um testemunho na internet, não sei se vocês ouviram, de uma série onde um jovem fez o Barrabás. Não sei se vocês ouviram esse testemunho. Um jovem, ele foi contratado, um personagem, um ator, para fazer o papel de Barrabás. E não era cristão, não acreditava nada. Mas enquanto ele estava fazendo a cena, e ele conta que no momento onde a cena é gravada, que o ator que faz o papel de Jesus entra, já caracterizado
depois de ter apanhado, depois de ter sofrido e depois de ter sido humilhado. E ele vai entrar de um set para o outro, e ele olha, o Espírito toca o coração daquele jovem. E ele se converte. Ele conseguiu ver, mesmo num personagem, é como se aquele personagem transportasse ele para a cena real. E ele se converte. E ele dá o testemunho dele hoje, dizendo que passou a crer, porque ele olhou nos olhos daquele homem. E era como se ele estivesse olhando nos olhos do próprio Jesus. Então entenda, muitos de nós queremos a revelação, queremos saber o que precisamos fazer, e no qual nós só devemos querer olhar para Ele. Mas eu entendo que para olhar para Ele muitas das vezes é difícil. Por quê? As circunstâncias vêm, as situações vêm, mas nós precisamos entender que é isso que fará a diferença. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito de diferente? Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo um monte de pessoas que aceitam as coisas, aceitam as multidões, aceitam se conformando com sua estatura. E quando eu falo de estatura, pode ser também uma estatura de um tamanho espiritual. Talvez você ache assim: eu sou tão pequeno na fé. Ô meu irmão, você pode ser pequeno na fé, mas se você tem vontade, você sim se tornará grande em Deus. Eu vejo pessoas que olham para essas coisas, e hoje eu sei por que o Senhor mudou a palavra. Porque você precisa aprender a mudar os seus olhos. Você precisa aprender a olhar, primeiro a parar de olhar para você e achar que você não tem condições. E se você continuar achando que você não tem condições, você nunca vai procurar uma estratégia. Porque se você achar que não tem condições, você vai ceder. Se a mulher do fluxo de sangue olhasse para ela e para o histórico dela, e olhasse para a multidão, ela cederia ao momento atual e morreria da hemorragia. Mas o que ela fez? Ela mudou seus olhos espirituais. E ela disse: se eu tocar nas vestes da orla dele, eu serei curada. E ela dizia isso até tocar. Zaqueu, ele sabia que era pequeno, ele sabia que a multidão era grande, mas ele queria, e nada o impediu. Então nada impeça você de alcançar os olhos do Senhor para você. Se você não sentiu, te joga. Se você não sentiu, questione. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: é que se nós não sentimos, nós não questionamos, porque sabemos a resposta. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer para você qual é o problema. O problema é que muitos de nós não sentimos e não questionamos porque não estamos sentindo, porque nós sabemos a resposta. Sabemos que não sentimos porque estamos longe dele, e por isso não questionamos aonde ele está. Porque se sabemos aonde estamos, não vamos questionar o porquê que não sentimos Ele, ou porquê não ouvimos. Mas quando estamos bem com Ele, e de repente Ele se cala, então nós queremos o quê? Ouvir a voz dEle. Por quê? Porque eu estou aqui, Senhor. Aonde estás? Por que não falas comigo? Jesus não prega Zaqueu, mas no meio da janta, eu acredito que foi uma janta, Zaqueu para e diz: Senhor, eu tenho uma notícia para contar para vocês. Hoje eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu defraudei, roubei, extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que significa isso? O que muitos crentes não fazem. Sabe o que significa isso? O que muitos cristãos não são capazes de fazer: se converter de verdade. Se converter de verdade. Essa é a diferença. A diferença, sabe qual é? É desde o começo dessa ministração que eu e você precisamos entender que estamos acostumados a ceder às situações e não avançamos. Porque desde o começo dessa ministração eu quero que você entenda: nós estamos acostumados a olhar para a nossa condição e achar que não conseguimos e não querer conseguir.
Sabe qual é o nosso problema? É que nós muitas das vezes ouvimos e sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. E esse homem, ninguém precisou pregar para ele, mas o constrangimento do olhar de Cristo e da presença do Senhor na casa dele mudou a história dele. E você sabe o que significa isso? Eu vou contar para você o que significa isso. E vou deixar para você algo que talvez você ache, isso é heresia. Não é, mas nós não precisávamos pregar nesse lugar para que houvesse cura. Nós não precisaríamos pregar nesse lugar para que houvesse transformação. Você quer que eu prove isso para você? Nós não precisaríamos hoje abrir a palavra, abrir a Bíblia, para que houvesse cura nesse lugar. Como assim? Sim. Porque se eu venho para esse lugar para ver Jesus, e eu venço o cansaço, eu venço a fadiga, eu venço os obstáculos, e eu digo, Senhor, eu vou para a tua casa para ver você, eu chego nesse lugar, eu sento aqui, e o pastor pode chegar aqui e falar, irmãos, agora ninguém vai pregar, ninguém vai fazer nada, nós só vamos olhar para o céu e dizer, Senhor, eis-me aqui. Sabe o que aconteceria? Aconteceria o que acontecia nos encontros de Evan Roberts, onde eles só diziam, Espírito Santo vem sobre nós. E sabe o que acontecia? O constrangimento vinha, o arrependimento vinha, porque quem convence é o Espírito. Quem convence é o Espírito. Jesus não pregou na casa de Zaqueu, mas os olhos de Jesus para Zaqueu, e a presença de Jesus na casa de Zaqueu constrangeu Zaqueu. Sabe o que significa isso? Hoje nem com palavra o povo muda. Nem com palavra. E não precisava de palavra. Só estar aqui hoje, sentados no altar, deitados no chão. A gente podia fazer um culto diferente, um encontro diferente. Apagava as luzes, por isso que eu gosto de apagar as luzes às vezes. Apagava as luzes. Você escolhe um canto, deita e chora. Escolhe um canto, deita e ora. Sabe o que aconteceria? Os tradicionais diriam, o pastor endoidou. Agora não tem palavra, o povo vai para a igreja, leva um tapete, leva uma... Eu fui num encontro uma vez assim, o pastor disse assim, traga uma toalha de banho. Ninguém sabia para que era, né? Levamos uma toalha de banho, o pastor olhou para a nossa cara e falou assim, agora vocês pegam a toalha, estendem no chão, deita e vai chorar na presença de Deus. O culto foi aquilo, todo mundo chorando, a noite toda, na presença de Deus. Uma toalha. Imagina, querido, se eu digo para você, a partir de em janeiro, não vai ter mais palavra, vai ter um louvor ali, o irmão pega o violão, pega um tecladinho, vai ali, começa a cantar, você traz a tua toalhinha, o teu travesseirinho, você deita no chão e vai chorar na presença de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, teria curas e milagres? Sim ou não? Sim. É isso que nós precisamos entender. A motivação de estarmos nesse lugar. E a motivação no coração de Zaqueu não era ver o popular Jesus. E nós descobrimos isso. Porque se a motivação do coração de Zaqueu fosse ver o popular Jesus, ele via Jesus, ele ficava feliz com o convite, ele levava Jesus para comer na casa dele, Jesus comia, chegava lá, sabe o que ele fazia? Contava história. Porque o crente que não quer mudança, ele conta história. Verdade, gente. O crente que não quer mudança, ele conta história. Qual é a história que Zaqueu contou? Eis que digo, Senhor, tu não sabes, mas estás na casa de um publicano muito rico. Esse aqui é o meu... Olha, vamos ver uma história bonita aqui, se fosse assim na vida de Zaqueu, de um cara que não estava lá para ver Jesus, com o coração quebrantado. Recebemos Jesus, bom Jesus, que bom estar contigo em minha casa, seja muito bem-vindo. Esse quadro nós compramos por não sei quantos mil, né? Você vai contando, assim como muitos fazem quando, não é? As pessoas vão na casa deles. Esse tapete persa, bonito, né? Vocês viram que eu toquei o tapete, né, gente? Vocês viram? Então tá bom. Esse tapete persa, bonito. Isso aqui é de ouro, isso aqui é de ouro, bonito, Senhor. Fique à vontade, eu vou lhe servir vinho numa boa taça. Agora daqui a pouco vai descer o cordeiro. Não. O cara, quando recebeu Jesus na casa, no meio do rango, ele se levanta e fala: Senhor, eu tenho uma notícia para dar. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. É isso que falta para a igreja. Isso que falta para nós. Sabe o que falta para nós? É vir para cá para ver Jesus de verdade. É vir para cá para ver Jesus de verdade.
E quando vê-lo, olhar para dentro de si e entender o que precisa fazer sem antes que ele fale, sem antes que ele diga algo. Jesus não disse: Zaqueu, se fosse tu, dava metade dos teus bens aos pobres. E eu já sei que tu andou defraudando pessoas, porque tu é, um publicano, cobrador de imposto. E eu te aconselho a dar 4 vezes mais para aqueles que tu defraudou. Aí tu herdarás a vida eterna. Não, Jesus não falou nada. Jesus não precisa falar quando você quer ouvir. Só Jesus olhar para você já basta. Só Jesus olhar para você já basta. É isso. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Aí Jesus toma a palavra e diz assim, 9. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Nós precisamos rever a nossa motivação. Nós precisamos rever a nossa motivação. Precisamos rever os nossos conceitos, porque estamos entrando num próximo ano, e um ano de um ciclo novo, um ciclo que se repete de 12 meses. Eu falo sempre que dezembro é um mês muito importante, porque é uma oportunidade que eu e você temos de fazer uma autoavaliação. Dezembro é um mês importante para reflexão, para avaliar. Dezembro é um mês importante para você olhar para dentro de você, olhar para os 11 meses que se passaram e o 12º que também já está passando. Esse final de semana agora já é dia 15, Porque muitos querem e almejam dia 31. Eu nunca vi, gente. A maioria das pessoas almejam 31 de dezembro, 0 hora, como se tudo num passe de mágica fosse transformado. Mas não é. Se você não mudar, nada vai mudar. Zaqueu mudou. Zaqueu buscou. E Deus o encontrou através de Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pode apagar as luzes agora.